Isso era detritos de um meteoro, ferramentas como Hubble e o altamente avançado telescópio espacial James Webb nos permitem observar a imensidão e maravilha do universo. Eles revelam maravilhas celestiais que cativam nossa imaginação. Mas, em meio à beleza inspiradora, há momentos em que esses instrumentos revelam algo inquietante. Quais segredos estão escondidos nas profundezas do espaço, esperando para serem descobertos? E que mistérios essas estrelas e galáxias distantes guardam que ultrapassam nossa compreensão atual do cosmos? Junte-se a nós enquanto descobrimos 10 fotos impressionantes do espaço divulgadas pela NASA que você não pode perder. Número 10. Meteorito de Chelyabinsk. Não é segredo que a NASA carece de evidências concretas. Nosso planeta existe há séculos, tornando desafiador traçar sua história com precisão, especialmente antes do advento da tecnologia avançada. Consequentemente, a NASA não pode confirmar definitivamente se a Terra já enfrentou colisões cataclísmicas com meteoroides. Tipicamente, eventos meteoríticos significativos resultariam na formação de crateras profundas, possivelmente tão vastas quanto oceanos, causando destruição generalizada e perda de vidas humanas. No entanto, a NASA não pode afirmar com certeza se a Terra testemunhou níveis comparáveis de devastação ao longo do tempo. Muitas crateras profundas podem ter se erodido ou se tornado submersas sob os oceanos, obscurecendo evidências de impactos passados. No entanto, essa incerteza não nega a possibilidade de a humanidade ter escapado por pouco de uma devastação em massa. Em essência, em 2013, um colossal meteoro adentrou a atmosfera da Terra perto de Chelyabinsk, Rússia. Imagine uma rocha gigante voando pelo céu a uma velocidade de 18 mil quilômetros por hora. De repente, apenas 14 quilômetros do solo, ele explodiu em uma espetacular explosão. A força da explosão foi tão intensa que foi ouvida e sentida por todo o país. O estrondo sônico estilhaçou vidros em todas as direções, deixando fragmentos espalhados como confetes. A luz emitida pela explosão era ofuscante, deslumbrando os olhos de quem a testemunhou. Era como se o fim do mundo tivesse chegado num piscar de olhos. O resultado foi caótico e devastador. Mais de 1.500 pessoas ficaram feridas pelos estilhaços de vidro que se alojaram em seus corpos como pequenas adagas afiadas. Enquanto isso, mais de 7.200 prédios sofreram danos significativos pela poderosa onda de choque que se propagou. O impacto foi tão profundo que reverberou muito além da vizinhança imediata de Chelyabinsk. Imagens capturadas pela NASA revelaram o terror puro do evento, mostrando a cratera aberta deixada para trás como um lembrete arrepiante do poder impressionante da natureza. Normalmente, incidentes como este são envoltos em segredo até que investigações minuciosas possam ser realizadas. No entanto, a gravidade da situação exigiu atenção imediata. O evento também serviu como um chamado de alerta, abalando a ilusão de que estávamos adequadamente preparados para nos defender contra tais intrusões cósmicas. Por anos, a NASA nos havia assegurado que nossa infraestrutura poderia resistir a tais ameaças, mas a realidade provou o contrário. Número 9. Mars-Henge. O mistério em torno de Stonehenge continua a cativar mentes, com inúmeras teorias convincentes e contos míticos girando em torno de suas misteriosas pedras. Enquanto os cientistas apresentaram explicações sólidas, o fascínio pela especulação lendária persiste. Alguns propõem que possa ser os restos de um templo romano ou um calendário elaborado projetado em torno do ano solar. No entanto, durante esses contos, existe uma narrativa persistente, defendida por teóricos da conspiração alienígena, que afirmam que Stonehenge possui origens extraterrestres. Segundo essa visão, a disposição das pedras não aponta para mãos humanas, mas sim para uma inteligência cósmica, alinhando-as com os solstícios de verão e inverno. Apesar das dúvidas que cercam essas ideias não convencionais, alguns argumentam que os cientistas ainda não exploraram completamente a possibilidade do envolvimento alienígena na criação de Stonehenge. O motivo pelo qual Stonehenge foi construído permanece um mistério, mas algumas pistas sugerem que pode ter sido influenciado por calendários do Mediterrâneo Oriental e do Egito. No entanto, recentes revelações da missão marciana da NASA acrescentaram uma reviravolta fascinante a esse enigma antigo. As imagens enviadas da superfície marciana pelo rover deixaram os cientistas atônitos, revelando uma disposição circular de pedras sinistramente reminiscente de Stonehenge.
Essa versão marciana, apelidada de Mars Henge, apresenta 2 círculos de rochas com um quadrado no centro, espelhando o layout do Stonehenge original. A semelhança é impressionante, mas é difícil determinar qual veio primeiro. Poderia haver influência egípcia em uma estrutura encontrada no distante planeta vermelho? Estes são os mistérios que capturam a imaginação, adicionando ao interesse o fato de que as imagens do rover marciano remontam décadas, escondidas nos arquivos da NASA desde a década de 1970. Foi somente quando a NASA começou a compartilhar mais de suas descobertas que investigadores de OVNIs, atentos, encontraram essas imagens inovadoras, despertando um interesse e especulação renovados. Esta descoberta reacendeu o debate de longa data sobre os segredos da NASA e sua relação com a vida extraterrestre, alimentando teorias da conspiração que persistiram por anos. Muitos cientistas associados à NASA rejeitaram a ideia da teoria de Mars Henge. Apesar de terem imagens claras de uma estrutura semelhante a Stonehenge em Marte, eles preferem não reconhecer a aparente evidência e atribuem isso a algo chamado pareidolia, uma condição em que nossos cérebros nos enganam ao reconhecer formas familiares em imagens pouco claras. Número 8, H55. O objeto celeste conhecido como Herbig-Haro 505, ou HH55, é um evento fascinante e animado no espaço que oferece um vislumbre especial de como as estrelas nascem. Esses objetos recebem seus nomes dos astrônomos George Herbig e Guillermo Haro, que estudaram separadamente estranhas coisas luminosas ao redor de estrelas jovens no meio do século XX. O HH55 foi provavelmente encontrado durante buscas cuidadosas do céu noturno, especificamente procurando por esses locais peculiares. A história do estudo do HH55 mudou ao longo do tempo, à medida que os telescópios melhoraram. As imagens mais incríveis, incluindo as do HH55, vieram de telescópios espaciais como o Hubble. Sua visão super nítida permite aos astrônomos ver todos os pequenos detalhes desses objetos, dando-lhes uma melhor ideia de como são e como funcionam. Ele reside em uma área especial chamada nuvem molecular ou berçário estelar. Estes são pontos no espaço onde gás e poeira colapsam sob a atração gravitacional, dando origem a novas estrelas. O que torna o HH55 especial é a dança animada entre uma estrela jovem e seu entorno. Imagine uma estrela deslumbrante cercada por nuvens giratórias de gás e poeira interagindo em um espetáculo magnífico. O próprio HH55 aparece como 2 pontos brilhantes ligados por uma conexão mais fraca, como pérolas em um colar. Esse padrão sugere um jato poderoso saindo de uma estrela jovem, moldando seu ambiente à medida que emerge. Esses jatos são como esculturas cósmicas, esculpindo o espaço circundante e influenciando como outras estrelas nascem. Eles desempenham um papel crucial no desenvolvimento deste bairro estelar, direcionando o fluxo de matéria e energia. A expansão do HH55 também é impressionante, estendendo-se por vários anos-luz dentro da nuvem. Essa vasta escala enfatiza a natureza dinâmica e vibrante da formação estelar. Os jatos e as emissões dele podem se mover incrivelmente rápido, viajando a centenas de milhas por segundo enquanto atravessam o espaço, esculpindo caminhos através do material denso da nuvem, dispersando-o enquanto avançam. É como um vento cósmico moldando e reformulando a paisagem estelar em um ciclo interminável de criação e destruição. Número 7, Galáxias Antena. As galáxias Antena, também chamadas NGC 438 e NGC 439, são como uma dança cósmica cativante acontecendo bem diante de nossos olhos. Encontradas aproximadamente a 45 milhões de anos-luz de distância na constelação de Corvus, elas foram avistadas pela primeira vez pelo astrônomo William Herschel em 1785, mas apenas muito depois, com a ajuda da tecnologia avançada, percebemos que estavam em uma dramática colisão. Imagine 2 corpos celestes colossais girando e fundindo suas estrelas e poeira. Telescópios modernos, como o telescópio espacial Hubble, foram capazes de capturar imagens impressionantes que revelam os detalhes intricados dessa colisão cósmica. O nome Galáxias Antena se encaixa perfeitamente por causa das longas e esguias caudas que se estendem delas, semelhantes a antenas de um inseto. É como se essas galáxias estivessem se estendendo uma à outra em um abraço celestial. À medida que continuam a estudar e observar essas galáxias, eles descobrem mais segredos e mistérios escondidos na vastidão do espaço. Essas histórias incríveis no espaço
acontecem quando galáxias se unem e sua gravidade as puxa e torce dentro. Nessas dramáticas galácticas, novas estrelas nascem em áreas chamadas berçários estelares. Um exemplo fascinante são as galáxias antena, onde vemos os resultados violentos, mas impressionantes, de galáxias se chocando umas nas outras. Quando isso acontece, a gravidade entre elas provoca a criação de muitas novas estrelas. Imagine nuvens de gás se chocando e se apertando, dando origem a grupos massivos de estrelas que iluminam o céu. Os cientistas conseguiram aprender muito sobre esses eventos graças a ferramentas poderosas como o telescópio espacial Hubble, bem como outras ferramentas como o Observatório de Raios-X Chandra e os radiotelescópios no solo. Essas observações nos mostraram coisas intensas, como pares de estrelas emitindo raios-X e áreas onde as ondas de rádio são super fortes por causa da fusão de galáxias. As galáxias antena são particularmente especiais porque permitem aos astrônomos verem em primeira mão o que acontece quando galáxias colidem e se fundem. À medida que essas duas galáxias continuam a se aproximar uma da outra, eventualmente se tornarão uma grande galáxia. É como assistir a uma dança cósmica que muda a face do universo. Número 6. Caminhada espacial perigosa. Os seres humanos sempre foram cativados pelo fascínio do espaço, um reino enigmático que atrai com seus mistérios e promessas de exploração. No entanto, a realidade do espaço está longe de ser acolhedora. É um reino de temperaturas extremas, onde o frio pode gelar até os ossos e a escuridão parece interminável. Apesar desses perigos assustadores, existe um grupo corajoso de indivíduos que não são intimidados pelos perigos das viagens espaciais. Eles se apresentam voluntariamente, arriscando tudo pela chance de aventurar-se além de nossa atmosfera, seja para as planícies cor de ferrugem de Marte, a superfície desolada da Lua ou o laboratório em órbita da Estação Espacial Internacional, ISS. Comparativamente, os riscos das viagens espaciais podem parecer minúsculos quando vistos no contexto da vida cotidiana na Terra. As estatísticas mostram que a probabilidade de perecer em uma missão espacial é significativamente menor do que as chances de estar envolvido em um acidente de carro fatal. No entanto, embarcar em uma jornada rumo ao desconhecido requer um tipo único de coragem, que transcende o medo do desconhecido e abraça a incerteza do universo. Entre o panteão de exploradores espaciais, uma figura se destaca por sua extraordinária coragem e espírito pioneiro: Bruce McCandless, um astronauta americano que gravou seu nome nos anais da história espacial em 1984. Como parte de uma missão audaciosa do ônibus espacial, McCandless ousou aventurar-se onde ninguém tinha ido antes, incorporando a essência da determinação humana e da engenhosidade diante da adversidade. Ele se atreveu a aventurar-se na vastidão do espaço, deixando de lado todas as precauções de segurança e voando livre entre as estrelas por vários minutos impressionantes. Essa escapada audaciosa certamente despertaria o espírito aventureiro em milhares de pessoas de volta à Terra, assim como os buscadores de emoção que saltam de pontes com bungee jump ou enfrentam as corredeiras das cataratas do Niágara em botes de borracha. No entanto, esse passeio cósmico não estava isento de perigos. Um único passo em falso, um pequeno descuido da equipe de engenharia ou a súbita falha de um componente crucial da nave espacial poderiam ter resultado em desastre. McCandless, o valente astronauta, arriscou-se a se tornar a primeira vítima de uma caminhada espacial desamarrada na história humana. Com apenas um sistema de navegação conhecido como Unidade de Manobra Tripulada à sua disposição, McCandless traçou seu caminho de volta à segurança da nave após sua caminhada emocionante. Sua jornada de volta para casa logo se tornaria um marco gravado nos anais da história da NASA, marcando um feito notável de coragem e engenhosidade humanas. Agora é hora do bônus da capa. Aproveite para já deixar o like e se inscrever no canal. Nos quietos abismos do universo, onde as estrelas dançam seu balé eterno e as nebulosas pintam a tela do universo com cores vibrantes, existe um tesouro de maravilhas além da imaginação. Em uma revelação, a NASA revelou uma coleção de fotografias que desafiou os limites da admiração e inspiração. Tudo começou com um rumor de que a NASA estava se preparando para revelar uma série de fotografias capturadas por suas espaçonaves intrépidas. Estas não eram apenas fotos comuns. Eram janelas
para a vastidão do cosmos, revelando segredos e maravilhas ocultos nas profundezas do espaço. Enquanto a expectativa atingia seu auge, o dia da revelação chegou. E quando a primeira imagem apareceu na tela, suspiros de admiração percorreram a plateia. A fotografia retratava uma galáxia em espiral, seus braços adornados com aglomerados de estrelas recém-nascidas, brilhando como joias celestiais contra a tapeçaria de veludo do espaço. Cada estrela parecia pulsar com vida, um testemunho do poder criativo do universo. À medida que a apresentação de slides continuava, cada imagem superava a anterior em pura magnificência. Havia planetas, mundos alienígenas suspensos no vazio, suas paisagens gravadas com as cicatrizes do tempo e da agitação. Uma imagem particularmente cativante capturou a beleza etérea de um eclipse solar, a sombra da lua lançando um véu delicado de escuridão sobre a corona ardente do sol. Era um momento congelado no tempo, uma dança de corpos celestes que havia cativado a humanidade por milênios. Mas talvez o mais impressionante de tudo fosse uma fotografia da Terra tirada do ponto de vista de uma espaçonave distante. Desta perspectiva, nosso planeta aparecia como um oásis frágil na vastidão do espaço, uma joia azul, diminuta, suspensa no mar cósmico. Era um lembrete da preciosidade de nosso mundo, um apelo para valorizar e proteger o único lar que já conhecemos. Quais são seus pensamentos sobre esta impressionante foto divulgada pela NASA? Deixe as suas opiniões nos comentários abaixo. Número 5. Pequena bola azul. Não faz muito tempo, as pessoas acreditavam que a Terra era como um gigantesco bolo plano, extenso e plano, com estrelas e planetas servindo como lâmpadas cintilantes no céu, ou talvez navios navegando em algum mar celestial. Mas então, uma revelação notável despontou sobre a humanidade. A Terra não é plana, mas redonda. Astrônomos, esses intrépidos buscadores da verdade cósmica, desenterraram evidências sugerindo que as estrelas, o Sol e até nossos planetas companheiros não estavam orbitando ao nosso redor, como antes presumíamos. Em vez disso, era nosso humilde planeta que girava graciosamente em torno do Sol, muito como uma dançarina em um eterno valsa cósmica. Essa revelação foi nada menos que revolucionária. Galileu Galilei encontrou-se atrás das grades por ousar sugerir essa nova verdade. Os poderes constituídos pela Igreja não estavam prontos para abrir mão de suas crenças antigas sem lutar. No entanto, à medida que o tempo passava, as evidências inegáveis se acumulavam e a visão de Galileu era vindicada. A Terra, de fato, orbitava o Sol, não o contrário. Mas as surpresas não terminaram aí. Astrônomos medievais olharam mais fundo nos céus e perceberam que aqueles pontos de luz distantes não eram apenas adornos cintilantes, mas sóis poderosos por direito próprio, cada um potencialmente abrigando mundos próprios. Mesmo quando entramos no século XX, nossa compreensão do universo permanecia em fluxo. Alguns estudiosos acreditavam que nossa galáxia, a Via Láctea, era a extensão de toda a criação. Uma ideia que parece ingênua à luz de nossa perspectiva cósmica moderna. O espanto foi imenso, à medida que os telescópios em constante evolução revelavam uma revelação surpreendente. Uma por uma, galáxias adicionais entravam em foco. As pessoas perceberam que sua vasta galáxia, que habitam em um insignificante ponto chamado Terra, é apenas uma entre tantas outras no universo. As vastidões do céu e o horizonte, aparentemente imensos de nossa perspectiva, agora pareciam ainda maiores. Essa imagem é ao mesmo tempo inquietante e cativante, provocando contemplação sobre a notável beleza e diversidade que prosperam neste ponto na vastidão do universo. Número 4. Galáxia Fantasma. Fotografias empolgantes tiradas por dois telescópios poderosos, o Hubble e o James Webb, revelam a beleza da Galáxia Fantasma, uma coleção espiral de estrelas e planetas posicionada a 32 milhões de anos-luz da Terra. Essa galáxia está aninhada dentro da constelação de Peixes, conforme relatado pela Agência Espacial Europeia, que se une à NASA para operar esses telescópios notáveis. Conhecida anteriormente como M74, a Galáxia Fantasma pertence a uma categoria especial de galáxias espirais, chamadas espirais de Grand Design, distinguíveis por seus braços, espirais distintos, se estendendo para fora do núcleo da galáxia. Essas imagens cativantes, derivadas de dados coletados tanto pelo Hubble quanto pelos telescópios Webb, oferecem um vislumbre fascinante das características
da galáxia fantasma. O telescópio Webb, em particular, detectou delicadas tramas de gás e poeira tecendo-se pelos braços espirais da galáxia, acrescentando a sua mística. Além disso, as imagens nos concedem uma visão cristalina do aglomerado estelar nuclear, densamente compactado, localizado no coração da galáxia. O telescópio Webb, armado com seu instrumento de infravermelho médio, embarcou em uma jornada emocionante para desvendar os mistérios da galáxia fantasma. Essa exploração galáctica fez parte de uma iniciativa inovadora orquestrada pela ESA para mergulhar nos enigmáticos primórdios da formação estelar. O Webb, semelhante a um detetive cósmico equipado com uma lente de infravermelho, espiou profundamente no coração da galáxia fantasma, revelando tesouros celestes ocultos à vista desarmada. Enquanto isso, o Hubble, renomado por sua excepcional habilidade em capturar comprimentos de onda ultravioleta e visível, forneceu insights complementares sobre a vibrante galáxia. Nas fotografias capturadas pelo Hubble, brilhantes bolsões de formação estelar, conhecidos como regiões Rad-I, cintilavam como faróis celestes no meio da escuridão cósmica. Essas regiões, semelhantes a berçários estelares, insinuavam os processos dinâmicos que moldam a evolução das galáxias pela vastidão do espaço. Ao sinergizar os dados de ambos os telescópios, os cientistas embarcaram em uma odisseia de descobertas, montando o intrincado quebra-cabeça da existência da galáxia fantasma. Seus esforços colaborativos revelaram uma compreensão mais profunda da narrativa cósmica da galáxia, pintando um retrato vívido de sua majestade celestial. Através de seus esforços combinados, os cientistas não apenas descobriram os segredos escondidos dentro do berço estelar da galáxia fantasma, mas também criaram obras-primas visuais inspiradoras que convidam os espectadores a embarcar em sua viagem cósmica da imaginação. Número 3. A nebulosa Anel Sul. A NASA nos diz que a nebulosa Anel Sul é um turbilhão massivo de maravilhas cósmicas que abrange cerca da metade da distância que a luz percorre em um ano. Ela está situada a aproximadamente 2.000 anos-luz de nós, muito além de nosso alcance. No coração deste espetáculo celestial repousa uma estrela mais fraca, cercada por um halo de gases e poeira em movimento circular. Ao longo de milhares de anos, esta estrela tem derramado suas camadas exteriores, lançando-as em todas as direções, como um joalheiro polindo uma safira preciosa, criando um brilho deslumbrante envolto em um véu de detritos cósmicos. A NASA o compara ao ato final de nosso Sol, uma eventualidade distante bilhões de anos no futuro. Se de alguma forma pudéssemos inclinar nossa perspectiva, a nebulosa Anel Sul revelaria sua verdadeira forma. Imagine duas tigelas encaixadas, uma na outra, com suas bases voltadas para fora, deixando um vasto vazio em seu ponto de encontro. Duas fotografias da nebulosa Anel Sul, tiradas por diferentes ferramentas no telescópio espacial James Webb, revelam detalhes fascinantes. A primeira, capturada pela câmera de infravermelho próximo, enfatiza as estrelas em suas camadas radiantes. Em contraste, a segunda imagem, cortesia do instrumento de infravermelho médio, nos apresenta a segunda estrela da nebulosa, anteriormente não vista. A NASA observa que esta estrela mais brilhante desempenha um papel significativo na formação da aparência da nebulosa. Enquanto esses parceiros estelares dançam um em torno do outro, seu tango gravitacional perturba o gás e a poeira circundantes, criando padrões assimétricos e intrigantes, semelhantes a mexer uma panela. Além disso, essas imagens oferecem uma descoberta bônus, uma coleção de galáxias distantes cintilando ao fundo, distinguíveis das estrelas por suas tonalidades variadas. Observadores atentos podem avistar uma faixa azulada à esquerda, inicialmente confundida com parte da nebulosa. O astrônomo da NASA, Carl Gordon, identificou mais tarde como uma galáxia capturada de lado no quadro. Esta perspectiva única promete desvendar mistérios sobre como as estrelas povoam as galáxias, adicionando uma camada extra de intriga a este cenário cósmico. Número 2. Bem de perto com o Sol. Em 2020, o telescópio solar Daniel K. Inouye, no Havaí, revelou imagens inovadoras que desvendaram características solares tão pequenas quanto 32 metros. Essa conquista é particularmente impressionante quando se considera a imensa escala de nosso Sol, que tem um diâmetro de 1,392 milhão de quilômetros e está situado a incríveis
149,6 milhões de quilômetros da Terra. As estruturas capturadas por este notável telescópio são comparáveis, em tamanho, ao estado inteiro do Texas. Elas representam massas giratórias de gás ou plasma superaquecido dentro do Sol. Localizado no imponente vulcão Halala, na ilha havaiana de Maui, o DKIST ostenta um colossal espelho primário de 13 toneladas, tornando-o o maior telescópio solar do mundo. Esta instalação de ponta é dedicada a desvendar os mistérios do Sol, visando fornecer novas perspectivas sobre seu comportamento para uma melhor previsão de explosões energéticas, comumente referidas como clima espacial. Compreender o comportamento do Sol é crucial, pois liberações massivas de partículas carregadas e campos magnéticos podem ter impactos profundos na Terra. Fenômenos como esses podem danificar satélites, afetar astronautas, interromper comunicações de rádio e, mais alarmante ainda, causar falhas na rede elétrica. Portanto, adentrar nas complexidades da dinâmica solar é essencial para proteger nossa infraestrutura tecnológica e nossos empreendimentos de exploração espacial. Matt Mountain, presidente da Associação de Universidades para Pesquisa em Astronomia, ressaltou a importância de avançar na previsão do clima espacial. Ele observou que, embora possamos prever com precisão o clima da Terra, a previsão do clima espacial está significativamente atrasada, com pelo menos 50 anos de diferença. O telescópio solar Daniel K. Inouye visa reduzir essa lacuna ao investigar a física fundamental do clima espacial, começando com observações do Sol. Seu foco em estudar características em menor escala e vários comprimentos de onda complementa o Observatório Espacial Solar Orbiter, programado para ser lançado do Cabo Canaveral, na Flórida. Enquanto o Solar Orbiter capturará imagens a uma distância sem precedentes de apenas 42 milhões de quilômetros do Sol, o DKIST fornecerá insights únicos sobre diferentes aspectos da atividade solar. A colaboração entre o DKIST e o Solar Orbiter é esperada para produzir valiosas descobertas sobre fenômenos solares nas próximas décadas. Essa parceria promete aprimorar nossa compreensão do clima espacial e seus impactos potenciais na Terra e nas tecnologias. Número 1. Porta de entrada para Marte. Marte guarda muitos mistérios e o rover da NASA, enviado para explorar sua superfície, está determinado a descobri-los. Mas há um grupo ainda mais ansioso por descobertas do que a própria agência espacial: os caçadores extraterrestres e os teóricos da conspiração de Marte. De tempos em tempos, espectadores afiados da transmissão ao vivo do rover avistam algo extraordinário. Essas imagens capturadas despertam especulações e discussões online. Entre as descobertas mais intrigantes estão as supostas pirâmides e uma formação que lembra Stonehenge em Marte. Apesar dessas descobertas intrigantes, a NASA frequentemente as descarta como mera coincidência ou truques da imaginação. Essa atitude levanta suspeitas, como a misteriosa porta avistada em uma das formações rochosas do planeta vermelho. A falta de detalhes da NASA só aumenta a curiosidade em torno dessas descobertas. Parece que estão evitando investigar mais a fundo as descobertas mais misteriosas. Essa relutância em investigar mais deixa-nos com mais perguntas do que respostas sobre o que pode estar realmente escondido em Marte. O rover Curiosity da NASA estava explorando os penhascos orientais de Marte quando tropeçou em uma descoberta intrigante: uma fenda em forma de porta na imponente montanha Sharp. Essa descoberta inesperada enviou ondas de excitação tanto para a comunidade científica quanto para os teóricos da conspiração. Graças ao hábito da NASA de liberar imagens de alta resolução de suas missões marcianas, eles puderam examinar a fenda com grande interesse. Ao inspecioná-la mais de perto, a fenda parecia decididamente não natural, com uma notável semelhança com uma porta, como se fosse esculpida no coração da montanha por uma mão desconhecida. Especulações correram soltas, sugerindo que poderia ser a entrada para um santuário clandestino ou um templo de segredos. No entanto, as dimensões da porta pareciam inadequadas para a passagem humana comum, medindo apenas 30 centímetros de altura e 40 centímetros de largura. Isso levou a conjecturas selvagens sobre o envolvimento extraterrestre na imaginação popular. Os alienígenas são frequentemente retratados como seres com cabeças diminutas, levando alguns a entreter a ideia de que essa curiosa porta foi esculpida por mãos alienígenas. No entanto, os cientistas da NASA permaneceram céticos, atribuindo tais formações a fraturas comuns na rocha basáltica de Marte. Apesar de suas explicações racionais, os entusiastas da vida extraterrestre permaneceram firmes em sua crença, adamantinos, de que esse orifício peculiar
não era uma simples fenda na montanha de Sharp. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.